E aí ela sofre calada. Então, muitas vezes ela tem prejuízos até na amamentação, ela não consegue mais amamentar, ela começa a ter crises de ansiedade. E uma depressão pós-parto que não é tratada, muitas vezes ela deixa resíduos nessa mulher que são confundidos com características da personalidade dela no futuro. Então, ela se tornou uma pessoa mais chata, ou ela é muito quieta depois que teve bebê, ela não é mais animada, ela não é mais parceira, e muitas vezes é um resíduo de uma depressão pós-parto que não foi tratada. Então, quando aconteceu comigo, meu filho tinha 15 dias, eu entrei em contato com a psiquiatra e ela me disse: Rafa, você tem autoconhecimento, você é uma pessoa que tem acesso às coisas, eu não vejo necessidade de te medicar nesse momento. Eu acredito que se você puder retomar atividade física, se ocupar de outras coisas que não seja só essa rotina do bebê, já pode ser muito rico para você. Só que eu fui fazer yoga. Eu me recordo que eu fui fazer yoga e é uma atividade que não era tão pesada e que eu poderia relaxar, né? E lá na prática de yoga veio o pensamento: eu não vou dar conta. Talvez é melhor eu tirar minha própria vida. E quando veio esse pensamento, aquilo foi como um alerta gigantesco. Eu lembro que eu saí da aula, peguei meu celular e mandei uma mensagem para a psiquiatra: eu preciso ser medicada. E aí eu penso quantas mulheres sofrem caladas, não tem com quem compartilhar, não tem suporte. Então é muito importante que todas as mamães, né, as novas mamães, saibam que caso elas não tenham com quem compartilhar, se elas não se sentirem seguras para falar com o parceiro, com a rede de apoio, que elas compartilhem com a médica, com o médico que está acompanhando elas, com o pediatra do bebê, porque nessa fase a mulher frequenta com uma certa recorrência o pediatra, né, especialmente aí o primeiro mês do bebê, e ele pode ser o suporte que ela precisa. Então, falar sobre isso é fundamental para amenizar o sofrimento dessas mulheres, já que as pesquisas apontam que uma em cada mais ou menos 25% das mulheres tem depressão pós-parto. Nossa, é bem alto. Então, né? Cada 4 mulheres, uma tem. Mas o índice deve cair muito em questão de identificação, né? Sim. E entender o que está acontecendo. É um misto de sentimentos. Assim, às vezes as pessoas me perguntam assim: qual é o teu maior medo, né? Do que tá por vir? Eu não sei, sabe? Porque, como tu falasse, cada gestação é uma gestação, cada maternidade é uma maternidade. E muitas mulheres não vivem nada disso. Eu já quero aqui alertar, porque como eu falo muito das dificuldades, eu recebo também muitas críticas, às vezes, de mulheres falando que eu tô demonizando a experiência. Sim. E de forma alguma, a grande maioria das mulheres vai viver uma maternidade feliz, tranquila, leve, e eu assim espero que seja a sua e acredito também que vai ser, ainda que não exista um estigma que determine isso, ou um rótulo. Minhas amigas até falam, a Kézia falou assim: mano, tá sendo tão tranquilo assim, porque eu não tenho sintoma, eu não tenho enjoo, eu não tenho nada assim que esteja me incomodando. Então, pra mim, às vezes eu fico assim: meu Deus, será que eu tô grávida mesmo? Sim. Então, é algo, pra mim tá sendo muito leve, né? Mas é que nem tu falou, tudo vai da situação, né? Foi um bebê desejado, foi uma situação totalmente diferente. Cada mulher vive uma realidade. E assim, às vezes eu dou um susto nelas, né? Que nem tu falou assim, vai da gente fazer cada coisinha que acontece no nosso corpo que vai mudando, é muito diferente. Sim. Então, assim, eu nunca fui mãe, eu não sei se as muitas coisas que eu sinto é normal. Esses dias, a Kézia, a gente tava se reunindo pra fazer uma reunião do podcast e eu não conseguia me concentrar. Ela disse: o que tá acontecendo, Ana? Eu assim, Kézia do céu, eu tô com uma íngua na minha axila e eu tô muito preocupada, porque a íngua é infecção, eu não sei se é normal grávida ter íngua, e eu não sei se tá tudo bem, sabe? Tirou totalmente o foco de todas as outras coisas. E ela conversava comigo e eu tava tipo assim, ó. Ela falou assim: vamos na maternidade. Vamos na maternidade, vamos pronto atendimento. Vamos no pronto atendimento. Lá foi nós duas, né? Largamos tudo, né? Reunião, não é nada. Vamos lá, 8 horas da noite, acho que era. Chegamos lá, montoeira de grávida na fila. Daí não tem preferencial, né? Porque só tem grávida. Aí a gente lá, daqui a pouco o médico chamou. Aí, por causa de uma íngua. Aí, mas eu já tava botando um ovo, né? Eu falei: quer dizer, será que aconteceu uma coisa? Esse bebê é uma infecção, não sei o que. Entramos na axila, só que
Porque eu tava caindo. Ela tá sendo plena porque eu fazia assim, Ana Luísa, isso aqui é um pelo encravado, Ana Luísa. Ela mexia assim. Deixa eu ver. Eu falei, Kézia, não sei se é. E eu já tava sem depilar minha axila há uns 3 dias, porque ela já tava dolorida. Então eu não queria mexer nela. Daí, gente, a hora que abriu aquela porta, era um menino de uns 25 anos, a minha axila peluda e meu sovaco suando. Eu pensei, gente, eu olhava pra casa e falava, gente, esse homem vai botar a mão no meu sovaco? Tomara que ele bote uma luva. Não foi? Foi. E ela sentada me olhando, batendo foto. Eu fui obrigada a tirar foto, né? Daí E é uma das coisas... terminou ali? Não, daí ele foi, né? Desculpa. Ela batendo foto. E ele mexendo assim, dele olhou, dele... Olha, isso aqui é um pelinho encravado. Meu Deus do Você céu. já tinha feito o diagnóstico? Eu já tinha feito o diagnóstico, né? Mas eu queria morrer, né, gente? Porque, muito, muito constrangedora. A dignidade, a maternidade vai tirando a dignidade da gente aos poucos. Ali foi o isso start. é só o começo, né? Porque... Ali foi o start. Da dignidade, assim. Daí outro dia, de novo, né? Levei um sustinho, um corrimento. Um corrimento diferente, assim. Minha primeira gravidez, eu falei, gente, isso aqui não sei se é normal, né? Vou pra lá. Cheguei lá, mais umas 400 grávidas na fila. Falei, gente, isso aqui vai demorar muito. Aí fiquei. Aí era uma médica, esse dia ela abriu a porta, ela assim, olha, eu vou ter que fazer um exame de toque. Eu falei, Deus do céu, eu não sei nem o que é isso. Eu pensei que isso ia medir minha pressão. Eu não imaginei. Gente, daí é tudo novo, né? Sim, e é bem comum, né? As médicas, obstetras, elas recebem, acho que, mensagem constantes. É como pediatra, logo quando você tem um bebezinho. Sim. Qual que é o melhor pediatra? Aquele que responde o WhatsApp rápido. Porque a gente é tudo novo, né? Tanto na gestação quanto no pós-parto. Depois do segundo filho, eu só tenho um filho. Então, eu não posso falar dessa experiência do segundo. Mas as mulheres relatam que no segundo... Tudo aquilo que apavorava da primeira vez já tá muito mais tranquilo. Mas é natural e esperado que nesse momento aí, qualquer detalhe, você vai querer saber o que é, até pra se certificar se tá tudo bem. Mas eu acho que a gente brinca assim, né? Mas naquele dia, foi bom ela ir, por mais que seja alguma coisa, que era alguma coisa simples. Mas é bom você conseguir identificar se aquilo, aquilo ali estava incomodando ela. E a gente conseguiu identificar, resolvemos. Sim, e tá retirou, tudo certo. né, o desconforto. Retirou o desconforto. E muitas tirando a minha paz. E muitas mulheres, às vezes, não, né, é muito... Ou fica ruminando aquele pensamento, isso que é o pior, né? Porque vai gerar mais ansiedade, mais preocupação. E muitas vezes uma tristeza, esse humor vai mudando muito, porque uma das características bem comuns das gestantes é essa oscilação de humor, até pela questão toda hormonal e por todas as transformações, né, físicas e psíquicas. Quando eu surto, o Bruno, meu marido, se eu surtar, são os hormônios, gente, não sou eu. Pode usar isso como desculpa? Esses dias uma seguidora comentou, ela falou, eu não sou mãe, né? E aí o lugar de fala é outro, mas eu não sou mãe e eu vejo a mulherada colocando tudo na conta dos hormônios. Isso também não é razoável. Mas na verdade, a oscilação hormonal ela é bem intensa e especialmente no período pós-parto, a gente percebe isso ainda mais porque os hormônios caem abruptamente. Tem um hormônio, eu não sei, eu não vou saber o nome, né? Mas eu tava até lendo sobre isso. Tem um hormônio que ele vai muito alto Sim, que é o hormônio sexual feminino, o estrogênio. Isso, é esse daí. Isso. Esse moço aí. No início da gestação, ele fica em torno de 300, 400 picogramas. E ele aumenta em torno de 30 vezes. Então, chega a 12, 13 mil lá no final da gestação. E aí é onde que o cabelo fica bonito, que você fica feliz, que é um hormônio que ele vai te deixando, né? Ele é um neuroprotetor. Isso. Por isso que ele faz com que a mulher se sinta melhor, né? Dentre outras funções. Mas esses dias até eu compartilhei no meu perfil lá do Instagram essa explicação de como que funciona e eu recebi muitas mensagens de mulheres que vivem o oposto da gestação. Porque na maternidade, na paternidade, a gente não tem verdades absolutas. Como eu comentei, cada pessoa vai viver a sua experiência. E aí, muitas mulheres falando que elas se sentiram extremamente tristes durante a gestação, que foi um período muito difícil. E por que isso acontece? O hormônio é um dos aspectos que influencia. Mas a realidade da gestante, o amparo social que ela tem,
como é o relacionamento com o parceiro, se ela tem uma condição socioeconômica estável, porque a gestação também gera diversas preocupações no sentido como que vai ficar a nossa vida, como que a gente vai dar conta das responsabilidades materiais, emocionais. Então o hormônio ele é extremamente importante, impactante, mas ele não é único, né? Então é importante que as mulheres entendam. Algumas até perguntaram, será que esse hormônio não aumentou em mim? Mas é que não é só o hormônio que vai impactar, são diversos fatores. A realidade, né, o seu ciclo ali, né? Com certeza, são inúmeros fatores. Exatamente. E no momento do parto, esse hormônio ele fica concentrado na placenta. Então, quando nasce o bebê e a placenta também sai, a queda desse hormônio é abrupta. Uhum. E aí, muitas vezes, somado às modificações de rotina, externas, ambientais, né? Exatamente, a mulher tem uma propensão maior a desenvolver algum transtorno do período pós-parto. Então, isso está muito relacionado também ao contexto em que a mulher está inserida. A idade da gestante, muitas vezes uma gestante muito jovem, que não tem suporte, o relacionamento, a rede de apoio. Hoje, a ciência já mostrou que um dos preditores da felicidade são as relações sociais, a gente ter boas relações sociais. E na gestação isso também é válido. Por isso que a gente é feliz, amiga. Olha só. Quando a gente tem pessoas com quem contar. Pensa, você está vivendo esse momento, né? Que está sendo um momento incrível, de muita realização. Poder compartilhar com as pessoas que você ama. E nos momentos difíceis, ter a amiga que vai lá ver o pelo encravado, no pronto atendimento junto. Então, tudo isso faz a diferença, com certeza, de uma mulher que às vezes está vivendo essa situação sozinha. A experiência da gestação sozinha, mãe solos, por exemplo. Tanto a felicidade quanto a dificuldade. A tristeza, né? Com certeza. Você falando assim, uma coisa que eu lembrei da minha cunhada. Minha cunhada, ela tem 3 filhos. E do primeiro filho dela, ela foi estudar. Ela falou, hoje as pessoas, tudo que você quer fazer com excelência, você precisa estudar. Você precisa se estudar, você precisa conhecer os seus sentimentos, conhecer as suas transformações, conhecer como que você quer. Claro que as coisas externas vão acontecendo e talvez você vai mudando, mas como é importante você conhecer o teu sentimento, como é importante você estudar sobre uma maternidade, né? Como é importante você se preparar. Porque eu acredito que tem tanto o sonho de ser mãe, mas a partir do momento que você concretiza esse sonho, é importante você procurar uma ajuda, procurar como que você vai, qual linha de você vai educar o seu filho, se vai ser livre demanda, se não vai ser livre demanda, para você se centrar, porque hoje em dia tem muitas informações, Sim, né? Muito legal você trazer isso, porque sem dúvida alguma é fundamental que a mulher, primeiro de tudo, tanto a mulher quanto o homem, tenha autoconhecimento, conheça mais de si mesmo, porque o que acontece? A gente tem um estigma, um mito sobre o instinto materno. Isso. E a ciência já mostrou pra gente que instinto materno não existe. Não dessa forma como a gente vê atualmente, ou via, né, até pouco tempo atrás. Na verdade, tem uma pesquisadora, a Helena Rutherford, que ela é especialista nessa área, lá da Universidade de Yale, e ela conduziu um estudo em que ela fala justamente que instinto materno, ele vem das experiências que a gente teve ao longo da vida, das experiências com cuidado especialmente, do quão fácil ou difícil foi a gestação e o pós-parto, e a nossa história de vida. É isso que vai vir ali enquanto instinto materno. Por que uma mulher que cresceu num ambiente em que tinham crianças, em que ela ajudou a cuidar de outras crianças, que ela se interessou por isso, vai ter muito mais facilidade do que alguém que nunca viveu essa realidade. Então, o instinto materno, ele traz um peso para a mulher que não é real, porque ela aprende a ser mãe. E claro que, se for comparar com os homens, a mulher tem todo o período gestacional para desenvolver, né, para isso ser mais aflorado. O homem, ele precisa engajar, ele precisa participar para de fato ele conseguir também despertar para o cuidado. Então,
justamente esse aspecto que faz a principal diferença aí, que fica essa coisa quando falam do pai e da mãe. O homem, ele vai ter mudanças cerebrais, também como a mulher, ainda que sejam mudanças diferentes, caso ele se engaje, caso ele se envolva, tanto na gestação quanto nos cuidados com o bebê. Diferente da mulher que, por estar grávida, por ter as transformações físicas e psíquicas, os hormônios, naturalmente ela já vai tendo modificações cerebrais que vão estimular o cuidado, né? Áreas do córtex que estimulam o cuidado.